Olá, olá, gente! Estou de volta com mais um podcast. Entre Drones e Dinossauros é o nosso segundo livro que a equipe The Master está trazendo para vocês. E cada episódio desse podcast traz um pouquinho, um gostinho de cada capítulo. Nós temos 25 coautores e entre eles está Juliana Caram. Ela que eu admiro pra caramba, como comunicadora, como palestrante, e ela está aqui comigo pertinho hoje. Posso te dar a mão, Ju? Que gostoso, que coisa boa, né? E a gente, nós somos senhoras na comunicação, não é, Ju? Somos senhoras e estamos falando hoje, sabe do quê? De inteligência artificial. É isso aí, é esse o capítulo que a Juliana traz pra gente. Comunicação, a ponte que a IA ainda não construiu. Intrigante, não é, Ju? Não é? E a gente até brincou aqui nos bastidores. Bom, antes de mais nada, antes a gente dar o spoilerzinho aí. Muito obrigada. É uma delícia, é um prazer estar aqui conversando de comunicação com você, que também admiro muitíssimo. Acho que nós somos masters of communications. E é verdade, a gente construiu a nossa história, né? E eu acho que a gente é mais ou menos da mesma época. A gente construiu de uma outra forma, uma forma analógica. E estamos surfando no digital e acredito que muito bem, graças a Deus. Porém, existe limites. Eu acho que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Exato. E aí a questão da IA ou de toda a parte digital, elas vieram, né, para nos ajudar no nosso processo. E aí, para as novas gerações, a gente vai trazer algumas dicas de como não se perder nesse labirinto. Porque a verdadeira comunicação, ela está lá nas cavernas, ela tá lá na roda de conversa, é aquela lá que a gente vai ter que resgatar. E como o ser humano é incrível, gente. Lembram do homem das cavernas? O que ele fazia para conseguir se comunicar? Ele desenhava. Gente, e isso a gente não pode perder. Inclusive a parte da expressão não verbal, não é, Juliana? Comenta pra gente. Exato, isso. E a parte da comunicação não verbal, a gente sabe que ela é praticamente, aí tem estudiosos que chegam a dizer que é 70% e outros até 85% do total da nossa comunicação. E a gente sabe, se eu tô aqui olhando para a Thaís, eu tô inteira, eu tô plena. Meus olhos comunicam, a minha mão comunica, bate no microfone, o meu sorriso, o meu tom de voz, tudo isso tá comunicando. A IA pode chegar e pode formular algo parecido? Pode, mas não vai ter a essência. E essa essência que é o que faz com que a gente se comunique e crie empatia verdadeiramente. E aí entram aspectos da comunicação que são tão sutis e que as pessoas não se dão conta, a não ser, claro, que percebam, que tenham este olhar apurado para se dar conta, mas que aí entra todo um julgamento, entra uma percepção, e esses meandros é o que vai fazer a diferença entre a comunicação assertiva e aquela que apenas passa uma mensagem, mas realmente não comunica. Isso. Juliana, eu gosto muito de pensar que a gente tem hoje ao nosso dispor as ferramentas tecnológicas e as ferramentas humanas, né? Se eu só usar, gente, a ferramenta tecnológica, robô realmente pode me substituir, pode falar por mim, por que não? Agora, se eu souber usar ambas, humanas e tecnológicas, não tem robô que me substitua. Exatamente. Dessa forma, não. O humano, ele sabe interpretar, ele sabe observar, ele sabe sussurrar no momento certo. Não é? Então tem várias nuances, não é, Ju, que essa comunicação humana traz e traz para compreensão. Quando se fala em mensagem clara, assertiva, é disso que a gente está falando. Não é? As confusões, os ruídos, né, Juliana, acontecem dentro das empresas, por exemplo, em mensagem de WhatsApp. Por quê, gente? Porque mensagem de WhatsApp é fria. Exatamente, a gente não consegue ler e perceber o entorno que está por fora. E mais ainda, a gente pode até formular uma mensagem, mas aí como que você vai responder a essa mensagem? Usando daí também preceitos de comunicação não violenta, como que você quer entrar, abordar assuntos, ainda mais assuntos que às vezes são mais complexos de se lidar. Então eu acredito que não exista programação, por enquanto. E eu acho muito difícil que venha a existir uma comunicação que consiga, que não seja humana, que consiga interpretar esses sinais, interpretar os meandros e saber a réplica, a tréplica e colocar tudo isso dentro de uma comunicação. Porque às vezes você consegue dar um comando. E aí?
E esse retorno desse comando, que é justamente, já é tão difícil para nós humanos fazer isso, que é o tal do feedback. Por que a gente tem essa dificuldade tão grande de dar e receber feedbacks? Ainda mais na nossa cultura. Nossa cultura aqui, né, a gente tem assim, a pessoa vai falar, eu tenho um feedback para te dar. Ai, meu Deus, o que eu fiz? O que essa pessoa vai me dizer? Depois eu vou até contar uma historinha que aconteceu essa semana que foi super legal sobre feedback. E aí você já fica com 5 pedras preparando já o teu discurso. E às vezes a pessoa vem com uma outra situação. E aí você se redireciona, readapta na sua mensagem. E isso a máquina não vai conseguir fazer. Conta pra gente essa história do feedback, fiquei curiosa aqui. Aconteceu o seguinte, eu fui no Festival da Felicidade, o Congresso da Felicidade nesse final de semana. E foi sensacional, como sempre. E o que acontece? Às vezes as fichas elas vão caindo ao longo do tempo. Não é exatamente naquele momento que você ouve a palestra ou que você tem um contato com aquela informação. Mas aí vai pingando. E essa é a beleza, né? Da gente também ser humano. A gente vai adaptando essa mensagem de acordo com o nosso flow, com o nosso dia, com os nossos sentimentos. E aí você vai reinterpretando aquelas informações que você recebeu. E estava eu, num momento, passeando com o meu cachorro, de manhã, 7 horas da manhã, e eu estava efetivamente curtindo aquele momento, porque normalmente você faz tudo assim rápido, blá, 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 blá. E eu estava plena, curtindo, vivendo o momento presente, exatamente como a gente deveria ser como deveria sempre. ser. E tinha acabado de chover, e você sabe aquelas florzinhas que a gente assopra no vento, assim? Sim. Aquele matinho. Um matinho. E aí, a cachorrinha fez o xixi ali e eu olhei e tinha uma daquelas que estava com as gotinhas da chuva em cada uma daquelas pétalazinhas brancas. Aquilo estava tão lindo, e eu estava se apreciando aquilo. Muito bem, né? Vivendo aquele momento lá naquela minha situação. E chego em casa, vou ver minhas redes e tal, não sei o quê. Tinha uma mensagem de uma colega minha, uma jornalista, a Lu Calabria. Beijo, Lu, você tá nos ouvindo aqui, vou mandar para você. A Lu Calabria dizendo, oi, Ju, tudo bom? Tem um feedback para dar. Eu falei, putz, o que eu errei? Juro por Deus. Eu achei que, puta, escrevi alguma coisa errada, né? Jornalista. Eu falei, escrevi alguma coisa errada, alguma concordância num dos meus posts. Na hora eu pensei que eu tinha feito alguma coisa errada. E ela mandou um áudio. Eu falei assim, Ju, eu tava passando de carro e eu vi uma pessoa plena. E aquilo me chamou a atenção. Eu achei tão legal. A pessoa tava ali, feliz por estar respirando, feliz por estar naquele momento. E aí, quando eu olhei, era você. E olha, sei lá, faz uns 5 anos que eu não falo com a Lu. Aquilo foi tão lindo, mas caiu assim, sabe, de uma maneira tão gostosa. Foi bonito para mim, bonito para ela. Eu ganhei o dia e assim, me dei conta de que esses momentos humanos, até fico emocionada, né? Esses momentos humanos, eles fazem parte da nossa relação, da nossa comunicação. E isso é o que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para a forma como a gente se comunica com os outros. Não é fácil, às vezes na correria, a gente não se dá conta da importância disso, mas isso é o que faz com que sejamos humanos. É o que faz a diferença, na verdade, da nossa comunicação. É isso. Você está falando sobre o sentir, não é, Juliana? O sentir. É sobre o sentir. E quando eu vejo uma geração que às vezes já não sente mais, porque ela está no rolo de uma câmera ou que está no rolo de um celular, e todos os momentos que deveriam ser de ócio estão sendo preenchidos por essas imagens aleatórias que nem sempre condizem com realidade, inclusive. Exato. Essa criança, né, esse adolescente, ele está deixando de sentir. Ou seja, existe um desaprendizado em relação à própria relação dele, comunicação dele. Então não adianta a gente querer e exigir que essa pessoinha daqui a pouco vá para um mercado de trabalho e consiga, por exemplo, argumentar bem. Ele não consegue nem ler expressão. Né? Hoje a gente tem estudos, pessoal, que já mostram o quanto os bebês estão deixando de aprender porque as mães já não expressam mais na hora de amamentar, porque elas estão conectadas ao celular o tempo todo enquanto amamentam. Olha que interessante isso, ou seja, o aprendizado do gestual, da expressão facial não está sendo passado. E isso é muito humano. E a gente está falando de comunicação, isso é essencial na comunicação. Então, às vezes, né, Juliana, perguntam pra gente, nossa, que talento, né? Que bacana, olha como você se comunica fácil.
mal sabe, gente, o exercício, a gente faz teatro, a gente se olha no espelho, a gente vai para terapia, a gente tem processo de autoconhecimento e tal. Então, são todas habilidades humanas que são trabalhadas para você se comunicar melhor, né? Se comunicar de verdade. E aí, assim, eu sei que nós duas, a gente segue a linha da comunicação de uma maneira muito, muito parecida, muito. né? A gente segue essa trajetória dessa verdade. Porque comunicar, todo mundo comunica, a gente sabe. Agora, comunicar a sua verdade, a sua essência, a forma real de ser. E é isso que a gente está colocando para vocês aqui, é isso que o capítulo traz, é essa maneira como que a gente descobre o que cada um tem a dizer. E o que cada um tem a dizer é importante, nem que seja para uma pessoa, mas tem que fazer sentido, tem que ser de verdade, tem que ter coerência. E aí, falando entre coerência e congruência, a gente percebe, por exemplo, as expressões faciais, o nosso tom de voz, se ele não for congruente, automaticamente o nosso cérebro, ele rejeita, ele rechaça. E a gente não sabe por quê. Aí você sabe aquela pulguinha atrás da orelha, quando você fala assim, isso aí tem alguma coisa. E às vezes nem se dá conta. Você só não sente uma empatia. É exatamente isso que aconteceu. Não houve congruência. Então, o que a gente faz, Thaís e eu, e o que a gente busca quando falamos sobre comunicar a verdade é isso. É que você possa comunicar aquilo que seja essencial para você. E isso é humano. Isso é ser humano. E é respeito para com o outro. Aí a gente tem que... E aí entra um outro capítulo, que daí daria um capítulo inteiro desse livro, que é ouvir. Você colocou o exemplo da mãe, né, que não consegue passar esse gestual para o filho. E será que essa mãe consegue ouvir o filho? Somos nós agora, mães de pré-adolescentes, a minha é pré-adolescente. Pré também. E assim, ouvir verdadeiramente, às vezes é difícil, porque nem sempre a gente está, né, conseguindo no dia a dia parar e ouvir o que de fato aquela criança está sentindo. Ela não sabe expressar ainda, né? Ou tem um padrão para expressar aquilo que ela está falando, ou aquilo que ela está sentindo. E aí a gente interpretar e saber ouvir é parte dessa comunicação assertiva também. E aí, voltando lá na nossa IA, como que essa IA vai ouvir, se nem nós humanos, mãe, que é a maior interessada em querer ouvir verdadeiramente, a gente não consegue. Tem vezes que a gente não consegue. E como é que a IA vai fazer isso? Então, assim, ponderem tudo isso, né? Claro que algumas coisas vão ser facilitadas, mas vamos entender que vai muito além. A comunicação, ela é muito maior do que um chat GPT ou qualquer outro similar, por mais avançado que seja. Vai muito além. A gente tem sensações. Eu estou nessa semana também trabalhando na yoga. É tão legal que as coisas vão assim, né? Na yoga a gente trabalhou o chakra das sensações. Pronto. Eu fiz uma aula sensacional, onde tudo era o som, era o cheiro, era a percepção, o toque. Isso tudo comunica. Então, quando você está colocando todo este pacote, comunicando ao mesmo tempo, ele vai dar um resultado diferente do que apenas uma, ou duas, ou três dessas situações. Então, quando a gente vê essas infinitas possibilidades de comunicar assertivamente para o outro a verdade, a gente entende que a IA está muito longe. Está muito longe. Você usa IA no dia a dia, Ju? Muito de pouco. Que forma? Confesso que às vezes eu esqueço. Você esquece. Então, às vezes tem lá assim, ontem eu fui fazer um certificado de término de mentoria. Sim. Eu fiquei com preguiça de escrever. Aí eu fui lá e falei, certificado. Aí eu olhei e falei, não, que bobagem, eu vou escrever mesmo. Então eu gastei, entre aspas, tempo, onde na verdade para mim não fez sentido aquilo. Eu praticamente não uso. Talvez um pouco de preconceito, talvez até porque não tenho o hábito de, mas realmente eu não tenho usado. Eu sei que ajuda muita gente, eu acho que facilita o processo burocrático, em alguns momentos, sei lá, um contrato. Tudo bem, aí você vai lá e faz na IA, depois você dá uma revisada. Mas a gente que faz materiais autorais, aí eu acho que não faz sentido. Não consigo ainda entender como que eu vou puxar. Prefiro ainda dar um Google. Em relação ao futuro, né? Porque esse segundo livro, Juliana, do Entre Drones e Dinossauros, está abordando justamente mega tendências, né? Está trazendo esse enfoque.
Quando se pensa em futuro e quando você sabe que a IA veio para ficar, como é que você enxerga a comunicação no futuro? Com um pouco de receio, confesso. Tem algumas questões, a gente que usa voz também, né? Porque além da nossa área de palestras, de apresentações, também somos locutoras. O que me assombra bastante é a questão do uso da IA na voz. Inclusive, já temos vários movimentos de locutores, de sindicatos, assim, a gente está muito preocupado de que forma está sendo usada, né? Principalmente nesses text-to-speech e tudo mais. Isso me preocupa, efetivamente, porque não tem uma regulamentação e a gente não sabe como que vai ser. E a voz já é sedimentada e agora está vindo a imagem. Então, daqui a pouco, a sua imagem, Thaís, a minha imagem, Ju, pode estar sendo explorada pela IA e a gente não vai ter controle, direitos autorais, nem nada disso. Então, isso eu acredito que a gente precisa de uma regulamentação muito séria em relação a isso. Isso que nós nem entramos na parte do conteúdo, a gente está falando só de algo concreto, que é voz e imagem. Uhum. E nós vivemos de imagem e voz hoje. Uhum. Então, é complexo. É. Complexo com atores. Então, como que nós vamos fazer? Como que vai ser? Até mesmo o mercado de dublagem, por exemplo. Eu fiz dublagem durante muitos anos, eu adorava fazer dublagem. Hoje é muito mais fácil, você coloca no IA e dá o sync. Exato. E até fazendo um parênteses, tá, gente? Para você que acha que sincar, a gente sinca na boca, a gente sinca nos olhos. Tive um professor na Espanha, que é um dos grandes centros de dublagem, e ele fala assim, não mires a la boca, mires a los ojos. E era exatamente, porque é o olho. Olha que legal, foi a maior aula de comunicação não verbal que eu tive. E ele falava assim, olha os olhos, que é nos olhos que você vai ver a emoção que a pessoa está passando. E aí a boca, fala que era. Uhum. Se você está realmente passando a emoção, a boca vai acompanhar. Mas isso aí a IA vai fazer. É. Será que vai passar a emoção pelos olhos? Por los ojos? Pois é, gente. Ia não ser. É isso mesmo. Meu Deus, vários pontos para a gente refletir. Imaginem o capítulo da Juliana Caram. Então a gente te convida, tá bom? A realmente se debruçar, esmiuçar, a refletir em cima dessa questão sobre a comunicação e o quanto a IA, a inteligência artificial, impacta e pode impactar cada vez mais a forma como nós humanos nos relacionamos e conversamos. Juliana Caram, que prazer. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Querida, eu quem agradeço. Foi uma delícia de papo. Gente, é um teaser, porque dá vontade de passar a tarde inteira com a Thaís. Aliás, vamos pensar num projeto para falar sobre maior, comunicação. Né? Isso. Estamos juntas aqui. Obrigada. E quero agradecer, né, a sua delicadeza para tratar com esse tema e agradecer a todos os masters que permitiram com que a gente pudesse trazer esse tema tão relevante para todos nós. E olha, tem muita coisa legal, então se debruce no livro. E a gente está conectado em todas as mídias, redes e principalmente o que a gente quer, essa conexão. É isso aí, olho no olho. Ah, quer o livro? Olha aqui, loja.themasters.com.br, ok? Acessa lá que você tem acesso. Tchau, tchau. Tchau.